Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nós criamos esse canal para passar informações técnicas numa linguagem mais simples para que todo mundo consiga entender, tá, o que a gente está falando aqui. E criamos também esse canal para ajudar entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Ajude também o nosso canal, clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje nós iremos responder as perguntas e as respostas da semana, ok? São várias perguntas bem interessantes, num vídeo curtinho, se você puder ficar, seria bem interessante. A primeira pergunta, encaminhada pela Iva, tá? Ela pergunta quanto da casca de ovo ela pode colocar nos vasos, né? Nas plantas nos vasos. Olha, Iva, eu tenho vários vídeos já postados sobre isso. Eu vou deixar aqui no link, se você puder assistir. É só clicar e assistir o vídeo que você queira. Eu falo normalmente da casca de ovo em duas formas, tá? Normalmente, tá, ela na forma de pó, como muitos falam, né, nos vídeos aqui no YouTube, e eu recomendo mais não na forma de pó, mas na forma de pequenos pedaços, tá certo? Porque a casca de ovo nada mais é do que carbonato de cálcio, tá? E ela, na agricultura, a gente conhece como calcário, tá? E o calcário, ela tem efeito, né, de reação, tá certo? Principalmente, tá, com alguma coisa que esteja um pouco mais ácido, e ela pode interferir negativamente no crescimento das plantas. Por isso que eu sempre recomendo na forma de pedaços, pequenos pedaços. Eu não usaria numa quantidade, nem mesmo em pedaço, numa quantidade muito grande, tá? Você pode usar uma pequena colher de chá ou de café por vaso, tá? E não muito mais do que isso, porque ela pode acabar afetando negativamente, tá certo? O pH do substrato, ok? Tudo isso eu comento nesses vídeos, né? Se você puder assistir o meu playlist de substrato, eu falo sobre o pH do substrato, que é muito importante, o pessoal acaba passando despercebido sobre esse assunto. Então, você puder assistir, seria bem interessante, ok? A segunda pergunta, encaminhada pela Olga, bem interessante, né? Ela pergunta se o farelo de arroz comprado, tá, nas beneficiadoras traz mais benefício às plantas, né, cultivadas em vaso, tá? Olha, Olga, provavelmente sim, porque nesse caso, nas beneficiadoras, né, elas vão estar, na verdade, beneficiando, tá, praticamente não somente o grão, mas também a parte da casca, tá certo? E na casca nós sabemos que tem o silício. E o silício auxilia muito nas plantas como um todo, tá? Então, esse farelo mais amarelado, né, que são vendidos na beneficiadora, tá, provavelmente vai dar um resultado, digamos assim, um pouco melhor do que somente aquele farelo mais branco, né, que são, na verdade, comercializado nas lojas, tá certo? Então eu acredito que o farelo, tá, comprado na beneficiadora seja melhor, principalmente devido ao silício, tá certo? Então é uma pergunta bem interessante, né? Eu nunca fiz análise química desses materiais, mas eu suponho que esse farelo seja mais interessante, tá, no cultivo das plantas em si, né? Não precisa ser de vaso, mas no vaso você vai ter um resultado um pouco melhor com relação principalmente
a presença de maior quantidade de silício, ok? A terceira pergunta encaminhada pela Ana Gladys, tá? Ela pergunta se deve esterilizar a terra, né? Que a gente sempre fala aqui do solo, né? Para usar como substrato na rosa do deserto. Você deve ser nova aqui no nosso canal, né? Eu já comentei muito sobre esse material, tá certo? Eu tenho um playlist que eu aconselho a você utilizar. Eu tenho um playlist que eu aconselho a você assistir, eu vou deixar aqui no link, sobre o substrato, sobre entre aspas a terra, ok? Que eu comento mais como solo, tá? São materiais que você até pode sim utilizar, desde que você esterilize, tá certo? Nesse caso, é melhor que você esterilize o produto quando pronto, né? Quando a mistura estiver pronta, tá certo? Tudo isso eu comento, tá? Nesses vídeos, e os materiais eu comento individualmente, né? Então, eu falo sobre a terra, eu falo sobre casca de pinos, casca de arroz, isopor e assim por diante, tá certo? Então, se você puder assistir estes outros vídeos, seria muito importante, muito interessante, tá? Porque a sua pergunta é muito técnica, muito bacana, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, depois você me encaminhe, tá certo? Mas eu vou deixar aqui no link, se você puder assistir, seria bem interessante, ok? A quarta pergunta, encaminhada também pela Ana Gladys, né? Como eliminar as cochonilhas das raízes infestadas, né? Ana, eu também tenho um vídeo, aliás, tenho 2 ou 3 vídeos sobre isso, tá no playlist de pragas, doenças, tá certo? E tem mais de 80 vídeos, se você puder assistir, pelo menos essas, né, da cochonilha, eu acho que vai te ajudar bastante. Mas vamos lá, ok? As suas plantas, né, infestadas com as cochonilhas, elas primeiro devem ser retiradas, tá, do local, porque elas podem acabar contaminando outras plantas, ok? Então, primeira coisa, você tem que fazer isso, né? Como é que eu faço, né? Então, normalmente você tem que retirar a planta do vaso e verificar se nas raízes ou no próprio substrato tem esse tipo de problema, ok? Manualmente você pode fazer isso, você pode limpar as raízes, tá? Lavar com detergente diluído, tá certo? Mas tem que ser retirado o detergente, porque senão essa pode afetar negativamente as plantas. E depois você pode plantar em substrato, outro substrato esterilizado. Esse seu substrato que está contaminado ou teria que ser esterilizado, tá certo? Ou descartado, ok? Senão elas vão permanecer lá por algum tempo e pode contaminar outras plantas, tá certo? Então, essas são as recomendações para que você não precise ficar usando inseticidas, né? Chamados sistêmicos, tá certo? Mas, conforme eu já falei, né? Se você puder assistir os vídeos na íntegra que eu falo sobre isso, tá certo? É só clicar, tá certo? No izinho, você vai ver a playlist de pragas, doenças, e você vai escolher, tá, o vídeo sobre as cochonilhas de raízes. A quinta pergunta, encaminhado pelo Fernando Bueno, ele pergunta se é verdade que o bocashi pode atrair as moscas do Fungus gnats. Fernando, é o seguinte, não só o bocashi, mas até os adubos químicos, né, qualquer outro adubo orgânico vai atrair moscas do Fungus gnats se elas estiverem presentes, tá, no seu local de cultivo, ok? Então, esse negócio que somente o bocashi vai atrair, isso é mentira, tá? Todos atraem, porque essas moscas, elas vão, na verdade, consumir, não é o bocashi, não é o adubo químico, elas vão consumir os fungos que se aproveitam de qualquer tipo de adubo, tá certo? Vale aqui mencionar que eu já fiz um vídeo sobre isso, aliás, vários vídeos sobre isso. Eu vou deixar aqui, se você puder assistir.
seria bem interessante. Mas o grande problema começou com fungos gnats, começaram, né, com produtores que não utilizam nenhum tipo de adubo orgânico, é só o adubo químico, tá? Mas os fungos presentes nos substratos não são os fungos que causam doenças, essas que vão crescendo, tá, devido aos nutrientes que tem nos adubos, né, químicos. E esses fungos, na verdade, são os alimentos preferidos pelas moscas do Fungus gnats, tá certo? Então, esse negócio de ficar falando que o bocashi ou que outro tipo de adubo orgânico chamam mosca do Fungus gnats, isso é mentira, tá certo? Todas, na verdade, chamam, tá? Aliás, eles chamam, mas todos os outros adubos também, tá, acabam atraindo o fungo, as moscas do Fungus gnats, tá certo? Então, as pessoas comentam sem entender muito sobre a parte biológica dessa praga, né, culpando somente o bocashi, tá? Então, isso na verdade não é bem assim, ok? Acho interessante que você assista os outros vídeos, né, para você tirar a sua conclusão, ok? Vocês viram, né, que foram 5 perguntas muito interessantes. Acho que vale a pena, né, você refletir sobre cada uma das perguntas. Eu tenho um vídeo de cada uma dessas perguntas, vale a pena vocês assistirem os outros vídeos que a gente tem aqui nesse canal, tá? E aproveito, né, peço a sua ajuda, o seu like, tá certo? O seu compartilhamento, compartilhe com alguém que você conhece que gosta de plantas, e inscreva-se, isso é importante para dar a continuidade do nosso trabalho aqui. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como eu sempre faço, né, ajudo uma entidade filantrópica, e hoje vamos dedicar o vídeo para o Lar Torres de Melo, tá certo? Essa entidade, essa casa, tá, abriga principalmente idosos, né, que não têm condições de sobreviver, tá? Então eles acolhem essas pessoas e dão todos os tratos necessários para eles. Você não precisa doar dinheiro, tá certo? Você pode doar utensílios, alimentos não perecíveis, tá? Recentemente eles estão necessitando, por exemplo, eles sempre necessitam também de fraldas descartáveis, roupas usadas, né, mais limpas, o que você puder doar. Isso ajuda muito essa entidade, tá certo? E também peço, né, por final, um apoio, seu apoio para o nosso canal, clicando no joinha, tá certo? Compartilhando esse vídeo, porque assim ajuda não só o meu canal, mas como as entidades também, tá? E inscrevendo, isso é muito importante para a gente continuar trabalhando e passando essas informações interessantes para todo mundo, ok? Eu conto com você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.